Senhor. Amém. Nesse momento, vamos todos estender nossas mãos para o pastor e faremos com o Espírito de oração. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, toma a vida, Senhor, do teu filho nas tuas mãos e que não seja ele falando, Senhor, trazendo a palavra, mas que seja o Espírito Santo na vida do teu filho, Senhor, falando conosco, Pai. Usa a vida dele, Senhor, grandemente a cada dia, Senhor, que os seus propósitos na vida dele se cumpram, Senhor, em nome de Jesus. Ser fiel com seu filho, Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria e entendimento da tua palavra a cada dia, Senhor, derramando chuva de bênçãos na vida dele, da família dele, de toda essa igreja, na qual ele é responsável também, Senhor. Te agradeço, Senhor, crendo na vitória do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Amém. Sou grato ao Senhor, né? Quando hoje faz 17 anos que eu casei, né? No ensino. E amanhã na igreja. E quando nós casamos, a Raíssa estava na barriga da igreja, né? E nós nunca imaginamos os caminhos que o Senhor vai nos levar, né? Nem esse momento de estar recebendo a oração da minha sobrinha, né? Deus tem coisas grandes para todos nós, amém? Para todos vocês, creio em nome de Jesus. E ainda, quando nós estávamos orando, viu, Lu? Você, como se Deus estivesse me falando que você se preocupa muito com a tua vida profissional. Creia que Ele está cuidando de você. Daqui muitos anos, você vai olhar para trás e vai ver o quanto Deus fez por você e tudo que você desejar, você terá. Creia nisso. Glória a Deus. Essa preocupação na sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos abrir. Eu vou tentar rapidinho. 1 João, é lá no finalzinho. 1 João 2:6. 1 João capítulo 2. Quase Apocalipse. O Senhor é aquele que cuida de nós, amém? Amém. Glória a Deus em todos os detalhes. Hoje passei uma tarde com o Senhor, né? Falando um pouco com Ele, meditando um pouquinho sobre o que eu iria pregar no domingo, hoje, e tinha que aproveitar que eu estou em casa e dei uma lavada aqui já na igreja, porque de quinta e domingo aqui é uma igreja, né? Então o Bob fica lá dentro e nós preparamos esse lugar da melhor forma para nós adorarmos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. E o Senhor falou comigo algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Também, inclusive, depois que eu descobri esse vídeo aí de 8 horas de louvores, né? São 8 horas, todos de louvor, ou da minha época, ou mais para trás ainda. Então, venham orando, louvando e resgatando coisas, né? O amor de Deus para conosco e o amor que nós temos para com Ele também na hora que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Aí você lembra daquele louvor, aí você fala, nossa, como aquele momento foi especial, aí esse louvor, e eu tenho uma memória muito boa para músicas e muito mais ainda para louvores. A gente participou de algumas vigílias logo na nossa conversão, na casa de um pastor que chama Tadeu. E nós cantávamos alguns corinhos ali e eu senti vontade de voltar naquele sentimento do amor que eu tinha com o Senhor naquele momento, que às vezes você vai passando por momentos de altos e de baixos, todos nós somos humanos e passamos por isso, e aí isso reaquece o seu coração. E a Bíblia fala, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Então que você traga à sua memória momentos bons com o Senhor Jesus, para que a tua fé seja elevada, para que Ele aumente a sua fé. Amém? E aí até
vários louvores, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Espírito enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos à profissão. Não tem uma boa memória. A gente vai longe. Glória a Deus. 1 João 2,6. Não é isso que eu falei? 2,6. Glória a Deus. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode repetir comigo? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para hoje. Amém? Que nós temos um exemplo, que nós temos um padrão, que nós temos um espelho, que nós temos alguém para servir de referência para as nossas vidas. E esse alguém não é nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Como seria, portanto, se nós fôssemos iguais a Jesus? Se nós tivéssemos o mesmo caráter de Jesus? Se nós andássemos nos mesmos passos do Senhor? Como nós seríamos? Qual seria o nosso temperamento? Qual seria o nosso proceder? Como seriam as nossas ações em tantas circunstâncias? E eu não consigo esgotar esse tema em 20 minutos, então eu quero ser bem rapidinho, mas eu quero que você grave coisas que você deveria ter. Nas quintas-feiras nós tentamos fazer uma espécie de estudo para entrarmos na palavra, porque quando você for falar do amor de Jesus para alguém, que você guarde aquilo que você ouve nas quintas-feiras, recorra àquilo que você ouviu. Em João 13:1, e eu vou pedindo um por vez, né? Douglas, abre para mim, João 13:1. Glória a Deus. Ô Bruno, já vai abrindo aí, por favor, Mateus 9. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amém? Aleluia. Então, primeira característica que eu quero trazer hoje, e que nós devemos ter, porque nós devemos ser como Jesus, nós temos isso. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. E como Jesus andou? Amando. Amém? Ele amou quando ele estava aproximando a hora dele partir, a hora dele morrer por cada um de nós. Ele falou assim: nossa, como eu amo essas pessoas, como eu amo esses que Deus me enviou. Pai, eu amei tanto essas pessoas que eu vou entregar todos a Ti, menos aquele que já tinha sido designado para me trair, que era Judas. Então todos que vêm até Ele ama, e nós, como padrão, deveríamos amar. Amém? Como padrão, deveríamos amar as pessoas. E amar apenas aqueles que gostam de nós? Não. Jesus amou a todos. Jesus demonstrou esse amor, se esvaziando da glória dele, se esvaziando da sua divindade e vivendo como homem, na simplicidade e na humildade. Então, que nós possamos amar as pessoas e demonstrar esse amor, cumprir o mandamento do Senhor, amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus, muitas vezes eu não sei se é comigo, mas me parece um mandamento fácil de fazer ou de cumprir, porque Deus é tão maravilhoso, tão tremendo, faz coisas tão grandiosas que é louco aquele que não ama a Deus. Mas amar a Deus acima de todas as coisas, aí sim é bastante difícil, porque temos coisas que amamos muito e que temos que colocar o Senhor acima delas. Aleluia. Mas amar ao próximo como a nós mesmos
conhecemos é algo bem difícil, principalmente pessoas que não nos agradam, principalmente pessoas que não casam conosco, com o nosso jeito de pensar, com o nosso jeito de agir, não procedem da forma como nós esperamos que ela proceda. E Jesus amou a todos. Amém? Então aqui o primeiro passo, a primeira característica para que nós permanecemos no Senhor e andemos como Ele nos amou, ame. Amém? Ame incondicionalmente. Aleluia. Paulo falou, 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 1: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Aleluia. Paulo era um imitador de Cristo, e nós, sendo imitadores de Paulo, somos imitadores de Cristo. Imite a Cristo, como Cristo, aleluia, amou, ame também. Como Paulo amou, Paulo naufragou 5 vezes, Paulo foi açoitado por amor do Evangelho 4 vezes. Paulo sofreu, foi preso, ele não precisava ser preso, mas ele quis ser preso por amor ao Evangelho, para que o Evangelho chegasse até Roma. Então, ame as pessoas e ame a Jesus. Amém? Mateus 9, 3 e 4, como professor Roma. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Amém? Jesus era uma pessoa que conhecia os corações. Nós temos que ser perspicazes. Amém? Jesus, Salomão, ele era muito jovem, e ele falou: Senhor, eu vou liderar este povo tão grande, me dá sabedoria. E Deus se agradou daquele pedido, e deu sabedoria, e deu riquezas, e deu uma vida longa, e deu prosperidade, e todos invejavam a riqueza de Salomão, mas principalmente a sua sabedoria. Jesus era conhecedor dos corações. Que nós não sejamos maliciosos para as maldades do mundo, mas que nós sejamos perspicazes, tenhamos a sabedoria de conhecer os corações das pessoas quando estamos falando com elas. As pessoas muitas vezes são maldosas. As pessoas eram maldosas com Jesus. As pessoas queriam pegá-lo na curva, queriam questioná-lo, queriam ver quem é ele para perdoar pecados. Só pensavam, mas ele, que era conhecedor dos corações, dava uma lição para aquelas pessoas. E nós podemos ser como Jesus, porque dentro de você, existe o Espírito Santo, que nós louvamos o Senhor aqui. O Espírito Santo se move dentro de você, e ele pode fazer de você também um conhecedor dos corações do homem. Amém? Aleluia. Bruno, continua aí para mim, no 36. Aleluia. E procura Mateus 11, Felipe. Isso. Mateus 22, está dando? Aguarda aí. Aleluia. Nós vamos viajar um pouquinho no Novo Testamento. Mateus 9, 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Amém? Mais uma característica de Jesus: ele era movido de compaixão pelas pessoas. Aleluia. Ele vendo aquelas pessoas, a Bíblia fala que ele falava que as pessoas eram guias de cego, mas também eram cegas, eram perdidas, e ele movia-se de compaixão pelas pessoas. Que nós possamos ser assim como Jesus. Amém? Eu quero falar de características de Jesus que fica fácil de nós, se vivemos o Evangelho dele, sermos semelhantes a eles e andar como ele andou. Se mova de compaixão. Não é possível que nós passemos pelo necessitado, pelo carente, pelo enfermo, e como se não estivéssemos vendo nada, né? Não é possível. Não é possível nós não darmos pelo menos uma palavra sobre aquela pessoa. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Nosso coração vai ficando duro com tanta maldade que há no mundo, ou com tantas coisas ruins. O diabo faz tanta coisa ruim na vida das pessoas que eu falava para vocês, eu andava pela Paulista, aquele monte de mendigo. Então você passa a endurecer o seu coração, porque se você for parar em cada um e ou dar uma contribuição, ou fazer uma oração, acabou sendo dia de tantos que há ali. Então o seu coração se endurecia. Jesus
era muito melhor do que nós, nem era muito melhor do que eu. Ele era movido de compaixão, ele perdia o dia inteiro dele, ele ia lá, ele ia orar por todos eles, e o melhor ainda, ele ia curar a todos eles. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Outra característica de Jesus, Mateus 11:29. 11:29. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Amém? Glória a Deus. Manso. Manso. A Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra, até aquele momento. Deus, quando Miriam e Arão se levantaram contra o próprio irmão, olha o que a inveja faz. Miriam tão abençoada, Arão tão abençoado, sumo sacerdote. Deus estava preparando Arão para ser tanta coisa, aquele que entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, ia ver a presença do Senhor. Mas ele invejou um pouco Moisés, e junto com a sua irmã começaram a murmurar, e Deus falou assim: você não está vendo que ele é o homem mais manso da terra, porque você está se levantando contra ele? E Jesus, amém, que sempre é maior do que todos os demais, era manso, conforme está escrito lá em 11:29. E que nós sejamos assim, porque peça um novo coração para o Senhor. Se você não o é, assim como eu também venho pedindo, muitas vezes sou sim bastante impaciente com um monte de situações, indignado muitas vezes. E Jesus também era indignado. O fato de você ser indignado com algo não significa que você não é manso, mas a forma como você reage nas circunstâncias e nas situações é que prova a sua mansidão. Amém? Seja manso como Jesus. Deixa eu ver, Dani, Mateus 22, do 15 ao 22. Deixa eu ver se eu consigo pegar o versículo chave aqui. Lê o 21 e o 22 só, por favor. Dizem-lhe eles, de César, então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Glória a Jesus. Bem, ô Wilson, vai abrindo aí, Marcos 1. A Dani te ajuda aí. Eu não enxergo essa letrinha. Glória a Deus. Jesus tinha sabedoria nas respostas. Amém? Mais uma vez, sabedoria. As pessoas queriam pegá-lo. As pessoas queriam ver se ele falava algo para que ele fosse preso, ou se ele blasfemasse contra o Senhor. E aí, discutindo ali sobre o pagamento de impostos, a partir do versículo 15, se eu não me engano, isso. É lícito, as pessoas precisam pagar impostos. E naquela época a moedinha de um lado tinha a carinha de César. Ele falou: que cara que tem aí? César. Então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Aleluia. Numa matada só ele falou que nós deveríamos pagar os impostos e deveriam dar o nosso dízimo. De uma frasezinha só, né? E então, sabedoria nas respostas. Se você quer ser e quer andar como Jesus, peça para Ele, Ele vai te dar. Aliás, a Bíblia fala que isso Deus dá deliberadamente, ou em outras Bíblias, liberalmente a todos quanto pedem sabedoria. Então peça, aleluia, para que você seja sábio nas respostas. Vamos lá, Marcos 1, 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava, como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Glória a Jesus. Jesus tinha uma autoridade diferente da do mundo. Aleluia. Douglas falou aqui: eu fui orar, o Espírito Santo me impulsionou e eu tive autoridade sobre aquela enfermidade. E a Bíblia fala que Deus nos ia dar autoridade, ele usa exatamente essa palavra, para expulsar os demônios, para curar os enfermos.
Amém? Aleluia. A autoridade que Deus te dá é diferente da autoridade do mundo. É uma autoridade que vem do Espírito Santo de Deus. Então peça. Eu estou diante do enfermo. Pedro e João chegam no Templo Formosa, na porta, na escadaria da igreja. Tem lá um paralítico. E o paralítico olha para eles e fala assim: me dá uma esmola. Um olha para a cara do outro. Tem aí, Pedrão? Tem aí, João? Não tem. Então faz o seguinte, ó. Eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, a ti te digo: levanta e anda. Aleluia. Essa é a autoridade que Jesus quer nos dar. Amém? Aleluia. Eu não preciso pedir para São Pedro. Eu não preciso pedir para São João. Eu tenho que ter essa autoridade. Você precisa ter essa autoridade. Quem nos dá? Jesus. Ele falou: eu vos dou autoridade para expulsar os demônios e para curar os enfermos. Se você beber alguma coisa mortífera, isso não te fará mal algum. Essa é a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Vamos lá. Luísa, abre aí lá para mim. Marcos 11, do 15 ao 18. O cara, abre Lucas 9 depois. Pode ir. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pompas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração. Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Amém? Obrigado. Eu acabei de falar que Jesus era manso, mas ele era uma pessoa severa com o erro, severa com a doutrina do seu pai, severa com a doutrina de Deus. Aleluia. Ele não permitiu o que muitas igrejas estão fazendo hoje, nesse momento. Venda disso, venda daquilo, cantor que vende isso, cantor que vende aquilo, pregador que vende isso, pregador que vende aquilo. O objetivo não pode ser o comércio. O objetivo da igreja não pode ser comercial. Pedro falou assim que 1 Pedro capítulo 2, eu não lembro o versículo, que nos últimos dias as pessoas transformariam a igreja em negócio. E é isso que nós estamos vendo. Pessoas que querem arrecadar, que querem templos maiores, que fazem as coisas como se isso fosse uma empresa. E a igreja não é uma empresa. A igreja é um organismo vivo, onde as pessoas que estão dentro dela estão em ritmos diferentes, procurando ser cada dia melhores. E nós não podemos exigir dessas pessoas algo além do que elas podem dar, algo além do que elas podem contribuir. Cada um tem uma medida. E as pessoas vêm transformando a igreja em negócio. Eu não sou contra as pessoas virem à igreja, louvarem, e no final da igreja vender o seu CD ou vender a sua pregação, sem problemas. Aleluia, glória a Jesus. Mas o objetivo daquela pessoa não pode ser esse. Se o objetivo dela for esse, ela está muito errada naquilo que ela está fazendo. O objetivo da pessoa tem que ser levar as pessoas ao louvor, à adoração, à oração, levar as pessoas até Jesus. E aí sim, a venda do seu CD, a venda do seu DVD será uma consequência, né? E igrejas que vendem lembrancinhas, que vendem souvenirs, tudo isso, irmãos, é negócio. E se o negócio passar à frente do propósito do Senhor, Jesus não está feliz, conforme isso que nós acabamos de ouvir. Amém? Ele era severo para com o erro, e nós temos que andar como Jesus andou. Não podemos ficar fechando os nossos olhos para as coisas. Amém? Temos que ser firmes. Vai lá, cara. Lucas 9, não é isso? Aí, só um minutinho, deixa eu te ajudar também, que esse texto é grande. Deixa eu pegar um versículo. Lucas 9, 49
Pode ler o 50. Não, lê o 49 e o 50, por favor. Tá. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e lo proibimos, porque não segue conosco. Respondeu-lhe Jesus: Não o proíbas, porque quem não é contra vós é por vós. Amém. Lê o 54 e o 55. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Amém. Glória a Jesus. Jesus era paciente com a incredulidade. Amém? Temos que ter paciência com os incrédulos. Pregamos a palavra 1, 2, 3, 4 e quantas vezes forem necessárias. O que nós não podemos fazer, e eu não anotei aqui, é dar pérolas aos porcos. Porcos gostam de ervilha. Se der pérola, eles não vão dar valor nenhum, né? Então, se a pessoa está ridicularizando, se a pessoa está zombando da palavra do Senhor, então nós, como diz a palavra, nós batemos o pó para trás dos nossos pés e vamos embora. Mas se uma pessoa é incrédula, nós temos que ter a paciência que Jesus teve com os incrédulos. Aleluia, glória a Jesus, amém? Não proibais, quem não é contra nós é por nós. Jesus estava ensinando, já lá no 55, olha só, Tiago e João, irmãos, andavam com Jesus. Senhor, esse homem aí, ó, quer bagunçar aqui, quer que eu mando orar como Elias e descer fogo do céu e matar essas pessoas? Olha, o discípulo do amor, João, Senhor, quer que eu mando matar essas pessoas? Aí Jesus, para com isso. O Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas veio salvá-las, como Jesus ensinou, amém? E eles foram para outra aldeia. Eu vou ir mais rápido, não vai dar para a gente abrir tudo. Abre uma aí, Estevão, também. Vamos lá, só para a gente fechar as aberturas. Né? Glória a Deus. João 11:33. Ô Rose, vai abrir em Romanos 15. Vai lá. Jesus, pois, quando a viu chorar, e choraram também os judeus, que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. Amém. O 35 também. Jesus chorou. Amém? Glória a Deus. Jesus se comovia com as situações. E nós, às vezes, temos o nosso coração super duro. As pessoas contam uma história triste para nós. Não é nada, não é nada, não foi nada. Jesus se comoveu com a situação daquela mulher, a ponto de, a Bíblia fala que ele moveu-se de íntima compaixão. Ele se colocou no lugar dela e teve uma empatia. E no versículo 35, o menor versículo da Bíblia, o mais tremendo, Jesus chorou. Amém? Jesus, ele chora muitas vezes com a nossa situação. E é muito legal que as pessoas chegavam para essa mulher e falavam para ela: não chores, não chores, não chores, não chores, não chores. Mas aquelas pessoas não tinham como fazê-la parar de chorar. Ela tinha perdido seu marido e agora ela tinha perdido seu filho. Mas Jesus, ele se emocionou com ela e ele chegou nela e falou: não chores também, assim como todos os demais. Mas em Jesus estava o poder para mudar a situação. Ele falava: não chores, mas ele poderia mudar. Amém? Creia. Jesus, ele fala para você: não chores, não te espantes, se anime, se coloque em pé, creia, porque ele pode mudar a sua situação. Amém? Em nome de Jesus. Romanos 15:3, Rose. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Amém. Raíssa, Efésios 1. Não se agradou a si mesmo. Jesus